Tudo bem, amados? Boa noite. Continuando a meditação na carta de Paulo aos Gálatas, aqui no capítulo 2, nós vemos uma situação que houve entre Paulo, Pedro, Tiago e João, mas principalmente entre o apóstolo Paulo e Pedro. Tá? Bom, depois de 14 anos, você vai acompanhar isso depois lendo a sua Bíblia, né? Eu não vou ler o capítulo inteiro, apenas algumas passagens mais chave, né? 14 anos depois que Paulo começou o seu ministério, ele foi a Jerusalém para ter contato com os que eram considerados líderes da igreja, Tiago, Pedro e João, né? Você vê isso no versículo 9. Eles eram considerados os líderes da igreja em Jerusalém e Paulo foi conversar com eles, até para deixar eles a par da natureza do ministério de Paulo, como Paulo fazia, como Paulo evangelizava, de que forma que Paulo ensinava o evangelho aos gentios. Tá? Diz no versículo 3, Tito estava comigo, mas ele não foi obrigado a circuncidar-se, embora ele não seja judeu. Porém, alguns tinham se juntado ao nosso grupo, fazendo de conta que eram irmãos na fé e queriam circuncidá-lo. Eram homens que tinham entrado para o grupo como espiões, a fim de espiar a liberdade que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus e para nos tornar escravos de novo. Eram cristãos judaizantes, eram cristãos que queriam que a igreja continuasse guardando preceitos da lei de Moisés. Versículo 5. Mas em nenhum momento nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Ok. Então teve toda essa situação, né? Paulo se viu numa situação que coloca em risco a pregação do verdadeiro evangelho, porque quando você mistura antiga aliança e nova aliança, você não tem o verdadeiro evangelho. Você tem um outro evangelho, né? O verdadeiro evangelho, o evangelho da graça de Cristo, o evangelho da era da igreja, é o evangelho da graça de Deus. É o evangelho da aceitação, da justificação pela fé. Tá? Aí continuando, no versículo 9. Por isso Tiago, Pedro e João, que eram considerados os líderes da igreja, reconheceram que Deus me tinha dado essa tarefa especial. E como sinal de que éramos todos companheiros, eles deram a mim e a Barnabé um aperto de mãos. E todos nós combinamos que eu e Barnabé iríamos trabalhar entre os não-judeus e eles entre os judeus. Eles nos pediram só uma coisa: que lembrássemos dos pobres da igreja deles. E isso eu sempre tenho procurado fazer. Veja bem, os discípulos, eles não colocaram sobre Paulo, sobre Barnabé e sobre as pessoas que eram frutos da pregação deles no Evangelho, nenhum encargo. Apenas pediram que eles colocassem diante de Deus essas pessoas e as abençoassem com ofertas, porque eram pessoas pobres da igreja. E como pessoas pobres da igreja, é a própria igreja que tem o dever de ajudar, que tem o dever de suprir as necessidades. Mais adiante, a gente vê que Paulo e Pedro eles tiveram um problema em Antioquia, porque apareceram algum desses irmãos judaizantes, né? E Pedro estava em Antioquia participando das refeições com os gentios. Ele estava vivendo na liberdade que Cristo nos deu, sem guardar preceitos da lei judaica, como jeito especial de lavar as mãos, enfim, essa coisa toda. Tá? E chegaram esses irmãos, né, que eram a favor da circuncisão dos não-judeus, sendo que a circuncisão é um requisito da lei de Moisés, a aliança de Deus com o povo de Israel. E também os outros irmãos judeus, versículo 13 do capítulo 2, começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles, quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho. Veja bem,
esse evangelho que mistura judaísmo e cristianismo não é o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro é o ensinado por Jesus e pelos discípulos. Eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Aí continuando no versículo 15. O fato é que nós somos judeus de nascimento e não pecadores não judeus, como eles são chamados. Agora começa o cerne do evangelho. Paulo primeiro apresentou o problema. Agora ele fala daquilo que é a espinha dorsal do evangelho, que é a grande diferença entre evangelho e judaísmo, entre evangelho e lei de Moisés. Versículo 16. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus, na sua tradução deve estar justificado por Deus, somente pela fé em Jesus Cristo, e não por fazerem o que a lei manda. Assim nós também temos crido em Cristo Jesus, a fim de sermos aceitos por Deus pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Ao procurarmos ser aceitos por Deus por estarmos unidos com Cristo, fica claro que somos pecadores como os não-judeus. Mas será que isto quer dizer que Cristo trabalha em favor do pecado? Claro que não. Se eu, depois de ter destruído a lei, começar a construí-la de novo como meio de ser aceito por Deus, aí sim fica claro que eu havia quebrado a lei. Pois quanto à lei, estou morto. Morto pela própria lei, a fim de viver para Deus. Eu fui morto com Cristo na cruz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. Agora, muito importante, se você quer se salvar guardando a lei de Moisés, no versículo 21, você vai ver o que você está fazendo. Eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Querido, isso é muito importante. Se você está tentando se salvar guardando a lei de Moisés, você está rejeitando a graça de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz: eu me recuso a rejeitar a graça de Deus. Pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Então, queridos, aqui no capítulo 2 de Gálatas, nós vemos esse grande problema que teve já no início da igreja primitiva e que persegue a igreja cristã até hoje. Essa mistura espúria entre cristianismo e judaísmo é mortal. É simplesmente mortal. Se você quer ser um bom cristão guardando a lei, você está abrindo mão da graça de Cristo. Isso é muito grave. No próximo vídeo vamos continuar a partir do capítulo 3, onde você vai ver que você realmente tem que escolher entre a lei ou a graça. Um dos dois. Os dois não dá. Tem que optar por um dos dois. A lei ou a graça. Bom, se essas meditações têm te edificado, têm te ajudado na compreensão das Escrituras, deixa aí seu like, o seu joinha, se inscreve no canal e fique atento, porque essa meditação na Carta de Gálatas, ela vai ser composta de 6 vídeos, sendo que o primeiro está logo aqui abaixo e este é o segundo, ok? Fique com Deus.